Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 16 de dezembro nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele não tem uma autoria confirmada, ele é completamente anônimo, mas os estudiosos propõem, que seja da autoria de Paulo, entretanto com contribuição de Lucas, de Barnabé, de Apolo, Priscila, entre outros companheiros de Paulo. O propósito do livro de Hebreus, é evitar o retrocesso ao judaísmo, apresentando aí como suficiente a superioridade de Cristo. Então, Jesus Cristo, ele cumpriu a lei e as profecias do Antigo Testamento na sua vida, trazendo ali um novo tempo, estabelecendo um novo tempo, o tempo da aliança. E nós vamos ver que no capítulo 1, ele vai trazer a revelação de Deus. Olha só, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou a mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei? Outra vez: eu lhe serei pai, e ele será meu filho. Essa declaração está em alguns textos bíblicos: Salmo 2:7, 2 Samuel 7:14, 1 Crônicas 17:13. E nós estamos falando aqui da figura do Filho, a figura de Cristo, o Filho de Deus. Lembrando que os anjos são ministros de Deus. E novamente introduziu o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Então, todos os anjos adoram a Jesus. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele a quem seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e o cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amastes a justiça, odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. No princípio, Senhor, lançaste fundamento na terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos os espíritos ministradores? Está falando dos anjos, enviados para serviço a favor daqueles que iam herdar a salvação. Salmo já nos diz, que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso favor, porque os anjos de Deus são anjos responsáveis, ministradores enviados, através de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aí ele vai falar no capítulo 2 sobre perigos, da negligência.
Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, tu tornou firme na palavra falada por meio dos anjos de toda transgressão ou desobediência, recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confiada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, ainda aqui ele vai falar de Jesus coroado em glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Então esta é a linguagem de Hebreu, trazer a superioridade de Cristo, exaltar a Cristo, né? Pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que o seu homem, que dele te lembres, ou o filho do homem que visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroastes e os constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Vivemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porém, convia que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vivem de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmão, dizendo: meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. Eis aqui estou eu e os filhos de que Deus me deu. Vimos, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha que coisa linda, né? O Senhor é o autor da vida e ele domina sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o domínio também sobre a morte, né? Então, foi destruído Satanás e o seu poder que ele tinha sobre a morte. Então, isso é extraordinário, isso é obra da cruz, que Hebreus quer deixar muito claro, muito evidente, que eles não deveriam retroceder a costumes judaicos, mas eles deveriam olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Então, nós vamos ver que no capítulo 3 ele vai falar que Cristo é superior a Moisés. Aí você vai falar, nossa, mas por que dizer isso? Porque para o judeu Moisés era uma figura muito importante, não é? E eles estavam muito apegados à tradição, à lei, tudo que vinha, né, a partir aí da figura de Moisés. Então, olha, por isso, santos irmãos, que participais da convocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu, como também
o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvires a voz, a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então aqui está mencionando, a geração que morreu no deserto, porque não creu, porque murmurou, não creu na promessa da terra prometida. Então ele vai falar sobre tudo isso no capítulo 3 e por fim no capítulo 4, a entrada no descanso de Deus pela fé. Tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não tinha sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente a obra estivesse concluída desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia e de toda a obra que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrando no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns deles e que por causa da desobediência não entraram, aqueles os quais anteriormente foram anunciada a boa obra. De modo, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, seguindo antes o que fora declarado. Hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Então, ele repete isso novamente. Isso é uma declaração que está em Salmo 95, capítulo 7, versículos 7 a 8. Ora, se Josué, que houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou da sua obra, como Deus da sua. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo que é a desobediência, porquanto a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais poderosa que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Que a tua palavra, ela penetre em nós.
porque a tua palavra ela é poderosa. Queremos todos os dias, Senhor, sermos guiados pela tua palavra. Queremos colocar diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.